completamente curados e restaurados pelo seu divino amor. Obrigado, Jesus, por cuidar tão bem de cada um de nós. Quem aqui já se sentiu muito amado e cuidado por Deus? Diga eu. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar e as pessoas têm dificuldades de entender às vezes. Você já parou para prestar atenção nas pequenas gentilezas de Deus durante o seu dia? Quantas vezes você já viu Deus ser gentil com você? Quantas vezes você já vivenciou as gentilezas de Deus? Deus é extraordinariamente amoroso e gentil para conosco. E hoje é um dia de grande gentileza. Foi o dia que o Senhor preparou para nós. É mais uma gentileza de Deus. Ele precisava? Não. E uma coisa assim que eu também gosto muito de falar como catequese. E eu nunca gosto de ver ninguém falar. Pode ser quem for, posso nunca ter visto a pessoa na vida. Se ela falar perto de mim, eu dou um jeitinho, entro e corrijo. Deus tem que fazer isso por mim. Deus não tem que fazer nada por mim, por você, porque Ele já fez tudo. Agora eu posso dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim e faça isso por mim. Deus tem que curar esse meu filho. Não. Senhor, o Senhor pode curar o meu filho? É da tua vontade curar o meu filho? Deus não tem que fazer nada para mim. Eu não sou o dono do Senhor. Eu sou só serva, só servo. Então, Deus não precisa, para começar, Ele não precisa de mim nem de você, né? Deus só quis contar comigo e com o meu sim, com a minha disposição de servi-lo, com a minha disposição de estar na presença dEle. Então, Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo. Nos deu a vida, nos deu a graça. Não existe nada melhor que Deus nos deu, que foi a nossa vida, gente. É o dom mais precioso. Então, hoje, na festa da Divina Misericórdia, nós vamos nos preparar para termos um encontro especial com Deus. Quem nunca teve, pode. Ontem de manhã eu preguei sobre a Divina Misericórdia para os jovens da catequese. E eu disse, eu desafio vocês, amanhã, na Santa Missa, a viver uma grande e extraordinária experiência da misericórdia de Deus. E eu desafio vocês também. Vem para a Santa Missa com o coração aberto e diz assim: Senhor, eu quero sentir o mar da tua misericórdia invadindo a minha vida. Eu preciso sentir. Aí é diferente. Eu preciso sentir, eu não preciso, né? Eu preciso sentir, eu quero sentir. O Senhor não é obrigado, mas eu gostaria de sentir. Eu quero me sentir amada, eu quero me sentir curada. Às vezes as pessoas falam assim: padre, vamos fazer missa de cura e libertação? Toda missa, ela é de cura e de libertação. Se você vier com o coração aberto para a Santa Missa, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser transformado. Então, nunca perca a graça de se banhar na misericórdia de Deus em todas as missas. A missa já é o ponto alto de toda a nossa vida. E tem mais. Estão terminando aí, galera? E tem mais. Não é essa coisa assim de Deus tem, não. Senhor, eu preciso da tua misericórdia na minha vida. Amém? Quero agradecer vocês que compraram umas camisetas, né? Os terços. Tudo vai ser para o lado da chácara. Já combinei com o padre Johnson Clay. E depois quero convidar vocês a ir lá conhecer, né? É de vocês, é um lugar de vocês que nós estamos começando a construir. E contamos com vocês. Vai lá conhecer, vai lá para vocês saberem como é que funciona, é grande. O mato está dessa altura, mas o padre me deu uma notícia maravilhosa aqui agorinha. Adquirimos uma máquina para podar aquele mato lá. Porque os braços não estavam dando conta, não. Nós até tentou capinar na mão, mas nós somos poucos e não deu certo, não. Nós capinava, chovia e o trem brotava. Nós capinava daqui, brotava dali. Nós capinava daqui. Inclusive, depois, se tiver alguém aqui que entende de plantio, eu plantei uma roça de milho lá e perdi tudinho. Eu acho que eu que não sei plantar, ou eu que não sei rezar. Mas eu fiquei empolgada, eu liguei para o padre Johnson e falei: nossa, plantei uma roça de milho aqui e nós vamos fazer pamonha. E ele ficou feliz, não deu nem uma espiga.
Ou pensa numa frustração. Não, e a culpa foi da anta batizada aqui, ó, que falou que o milho era bom. E plantou, foi ele que plantou. Ele chegou na hora. Foi ele. Você viu que a gente aponta, irmão. Ô, gente, aí eu fui lá. Não, já viu falar assim, ver para crer? Eu fui lá ver com o meu oi. Gente, o trem não passou desse negócio aqui, ó. Eu não sei se a terra que é ruim, se quem plantou que é ruim, sabe? Ou se foi o adubo. O tempo, não, no tempo, pelo menos ele falou que era o tempo certo. Daí a seu já não sei, né? Porque de plantio de milho, eu entendo igual você de medicina. Entendeu? Então não entendo ninguém. Eu só sei que eu fiquei frustrada. Não, e aí o padre fala para mim, e o milho? Eu falei, ai, nossa senhora, eu pensei que ele tinha esquecido. Nossa, padre, e o milho? E eu disse, que milho, padre? O da chácara. Não deu certo, não. Como assim? O que é? Não deu certo, não. O que foi? Não deu certo, não, padre. Entendeu? Então, não deu. Então, se tiver alguém, nós queremos trabalhar juntos, né, Tiago? Brincadeiras à parte. A gente está lá, o rincão está só levantado, né? E no contrapiso. Os banheiros também foram levantados, o padre Vilmar que levantou. Nós não cobrimos e ainda não tem vaso sanitário. Uma das minhas propostas para o padre Johnson, lá tem muita árvore, é muito gostoso. Um encontro igual esse nós podemos fazer lá. Sabe, gostoso, debaixo daquele monte de árvores, tem pé de jatobá, só de caju acho que eu contei uns 8, pé de goiaba, vários pés de manga. Então é um lugar muito, muito gostoso. Nós já enchemos lá de bichos de estimação, porque nós somos franciscanos, somos caputinos, né? Então, assim, nós já transformamos. Eu só estou com medo que a hora que a menina, minha filha que mora lá, falar para mim assim, mãe, ganhei um casal de girafa. Aí eu não sei o que eu vou fazer com ela, né? Que só está faltando o casal de girafa. Pelo amor de Deus, ninguém doa um casal de girafa para ela, não. Se vocês tiverem que doar alguma coisa, vocês doam uma galinha, um periquito. Periquito também não, porque já tem uma calopsita lá. Então, vocês doam uma coisa. Vamos lá, vamos animar, Rodrigo? Papel de bobo eu já fiz muito, agora vocês também. O pessoal perguntar assim, Sueli, o que você foi fazer lá no Coração Imaculado de Maria? Eu falei, papel de boba. Gente, foi bom estar com vocês. Eu tenho outra missão, daqui a pouco eu estou indo, mas meus filhos vão ficar aí. Se eles derem trabalho, pode me contar que eu quebro a cara deles depois. Aí a gente tem aquela conversa de pé de ouvido e pé de orelha, tá? Então, logo daqui a pouco eu estou indo, que eu tenho outra missão, mas foi muito bom estar de volta, foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, povo de Deus. Vamos ficar de pé, então. Agora, depois do almoço, dá aquele sono, né? Nesse calor, então. Certo? Vamos dançar, então? Vamos fazer, então, assim, ó. Dançar. Pezinho pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. É uma nova forma de dançar, de louvar. É uma nova forma de louvar. Bate a mão, vamos lá. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo. Mais uma vez, é uma nova forma de dançar, vai. É uma nova forma de dançar, de louvar, vamos lá. É uma nova forma de louvar. Bate a mão, quero ouvir. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. É uma festa, é uma festa. Venha pra cá, parado ninguém, parado ninguém. Pode ficar, bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. Bate a mão, vamos lá. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. Agora assim, ó. Virou, 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 virou. Põe as mãos no ombro do irmão, andando para a mesma direção, andando para a mesma direção. Parou,
pulinhos pra direita, pulinhos pra... Ah, tem gente que já ia bater a mão, ó. Certo? Então vamos de novo, vai lá. Põe as mãos no ombro do irmão, andando pra mesma direção, andando para a mesma direção. Pulinhos, quero ver, direita. Pulinhos pra direita, pulinhos pra esquerda e vai. Pulinhos, vai. Pulinhos pra direita, pulinhos pra esquerda e vai. Virou pro outro lado agora. Põe as mãos no ombro do irmão. Quero ouvir vocês cantando, vai. Andando para a mesma direção. Parou, pulinhos. Pulinhos pra direita, pulinhos pra esquerda e vai. Pulinhos, pulinhos pra direita, pulinhos pra esquerda e vai. É uma festa, é uma festa. Venha pra cá, parado ninguém pode ficar. Bate a mão, quero ouvir. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. Vocês lembram aquilo que eu falei na primeira animação? Certo? O povo só dança ou só canta, certo? Tem que fazer os dois. Eu sei, é difícil, mas tem que fazer. Vamos lá, vamos tentar de novo. Quero ouvir vocês cantando. É uma festa. Chega pra cá. Parado ninguém, Parado ninguém pode ficar. Pode ficar. Solta a voz, povo de dentro. Bate a mão, vai. Bate a mão em cima. Bate o pé embaixo e Canta, vai. povo de Deus, quero ouvir, vai. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. Agora vamos testar a catira, assim ó. Palma, palma, pé, pé. Palma, palma, pé, pé. Palma, palma, pé, pé. Palma. Vamos de novo assim ó, virou. Põe as mãos no ombro do irmão, andando pra mesma direção, andando para a mesma direção. Parou, pulinhos. Pulinhos pra direita, pulinhos pra esquerda e vai. Pulinhos, Pulinhos pra direita, pulinhos pra esquerda e virou. Põe a mão. Põe as mãos no ombro do irmão. Canta, solta a voz, vai lá. Andando para a mesma direção. pulinhos. Pulinhos pra direita, pulinhos pra esquerda e vai. Pulinhos pra esquerda, pulinhos pra direita e vai. É uma festa, vai. É uma festa. Venha pra cá. Parado ninguém pode ficar. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. bate a mão, vamos lá. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. A catira, vai lá. Palma, palma, pé, pé, palma. Aê! Animou? Passou o sono? Vamos mais um pouquinho então? Canta assim, ó. Vem, fogo, vem. Fogo, vem. Fogo, vem. Tem gente que fala assim: nossa, mas nesse calor você tá pedindo fogo. É fogo do Espírito Santo, gente. Calma, tá? Mas vamos lá, vamos cantar. Vem, fogo, vem. O quê? Fogo, vem. Fogo, vem. Passa fogo, vai. Passa fogo no meu braço agora. Passa fogo no meu braço agora. Passa fogo no meu braço agora. Ó Senhor, e na minha perna. Passa fogo na minha perna agora. Passa fogo na minha perna agora. Passa fogo na minha perna agora. Ó Senhor, e na minha cabeça. Passa fogo na minha cabeça. Passa fogo na minha cabeça. Passa fogo na minha cabeça. Ó Senhor, e no meu coração. Passa fogo no meu coração. Passa fogo no meu coração. Passa fogo no meu coração. Ó Senhor. Vamos lá, os quatro, vai. Eu disse braço, cabeça e coração. braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Eu disse, vai. Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Essa música é legal de ver, principalmente a diferença entre homem e mulher, certo? O homem, ele precisa ficar calado e pensar. Braço,
pé, cabeça, coração. A mulher consegue fazer aqui, mas ela não sabe cantar e fazer ao mesmo tempo. Quer ver? Consegue fazer. Como o número de homens é menor aqui, certo? A gente vai tentar então pelo lado. O pessoal que tá de cá e o pessoal que tá de lá, beleza? Então, por enquanto, só o pessoal daqui. Quero ver se consegue dançar e cantar ao mesmo tempo. Vai lá. Eu disse, vai. Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Solta a voz, povo de Deus. Braço, perna, cabeça e coração. De novo, vai. Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Ou canta ou dança, né? Então vamos lá, quero ver o pessoal de lá então. Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Ixi Maria, vai de novo, vai. Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. É o seguinte, o pessoal de cá, por ser menos, ficou um pouquinho mais forte que o pessoal de lá, hein? Eu quero ver então o seguinte. De novo, vamos tentar de novo. Hã? Ah, desse lado tem muito homem. Mas não justifica. Pera aí. Ah, beleza. Então é o seguinte. Agora vai ser o time da Sueli e o time do Paulo, ó. Sueli, você vai escolher qual lado? Qual lado você vai ficar? Esse lado aqui, o Paulo fica do lado de lá, então, Paulo. Isso. Vixe, mano. Eita. Vai lá. Quero ver. Então, só o time de cá. Vai lá, ó. Eu disse braço. Braço. Faz também, Sueli. Vai lá. Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. O Paulo é bom pra dançar, mas pra cantar o pessoal não cantou não. Vamos lá, de novo. O lado de cá. Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Agora o lado de lá canta. Eu disse todo mundo. Eu disse braço, perna, cabeça e coração. braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Agora assim, ó. Eu disse cabeça, braço, perna e coração. Cabeça, braço, perna e coração. Cabeça, braço, perna e coração. Agora assim, ó. Eu disse perna, cabeça, braço e coração. Perna, cabeça, braço e coração. Perna, cabeça, braço e coração. Tem gente que tá fazendo a cabeça lá no joelho. Pra terminar, eu disse braço, canta! Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Mais uma vez, eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Amém! Palmas pra vocês! Amém! Louvado seja Deus! Então, pode sentar então. Cansou agora? Mas acordou, né? Mas acordou. Não, se esquentar demais aí na hora da pregação aí que dorme mesmo, né? Não, vamos cantar um pouquinho. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, ó, vem, canta isso. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a tua
voz vamos fazer. Pede isso, pede a misericórdia na sua vida. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. que bom, Senhor. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Reina, Senhor, neste lugar. nós vamos cantar mais uma vez esse refrão, tendo essa consciência de pedir a misericórdia para reinar na nossa vida. Pedir o Senhor com a sua misericórdia. Fala isso, vai falando bem baixinho agora, no seu pessoal, com Jesus. Fala, Senhor, vem com a tua misericórdia na minha vida. Senhor, dai-me a graça de ser misericordioso. Dai-me a graça de viver a misericórdia, mas de ser misericordioso também, Senhor. Dai-me a graça, Senhor, assim como Paulo disse, como cristãos, de sermos outros Cristos na vida de outras pessoas. Senhor, nós te pedimos essa misericórdia. Se você conhece alguém que necessita dessa graça, pede também por ela, pede para o Senhor reinar. Fala, Senhor, reina na casa daquele enfermo, daquela pessoa que necessita da tua presença agora. Reina, Senhor, na casa daquele que tem muito tempo que está afastado, que não vem aqui. Vem com a tua misericórdia, meu Deus. Vem com teu amor. Nós te pedimos, Senhor. E canta isso. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior. Dá-lhe paz interior. E razões para te louvar. E razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas. Desfaz todas as tristezas, incertezas. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. E canta isso. Podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. que bom, Senhor. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Pede isso, reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. No seu coração, coloca a mão no seu coração e canta. Reina, Senhor, neste lugar. Estende a mão para sua casa agora e canta. Reina, Senhor, neste lugar. Estende a mão agora para o Tiago e vai pedindo para o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, agora sobre a vida do Tiago. Vem agir profundamente. Toca no coração, toca na vida dele, Senhor. Toca também nos nossos pensamentos, no nosso ouvir, na nossa atenção, Senhor, para que nós não possamos estar distraídos e que o Senhor possa trazer línguas de fogo aos nossos corações, Senhor, para que nós possamos dar verdadeiro testemunho após esse evento, essa festa da misericórdia. E pede a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ela possa cobrir o Tiago com seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde.
Ô povo animado, viu? Parabéns para vocês. Que maravilha. Eu gostaria de combinar com vocês assim. A gente sabe que agora depois do almoço, né? Tá aquela pesada, a comida estava gostosa, né? E aí pode ser que aconteça de alguém sentir sono. Se você sentir sono, se levanta, tá? Lava o seu rosto, dá uma respirada, mas não perde essa graça que o Senhor tem para falar para cada um de nós. O que o Senhor tem para nos ensinar neste dia é muito profundo e muito forte. Quem quer ir para o céu aqui, ergue a mão e grita eu. Todo mundo quer, né? Uma vez eu perguntei assim, num grupo de oração, quem quer ir para o céu? Aí o povo levantou a mão e gritou eu. Eu falei, quem quer ir agora? E o rapaz falou assim, não precisa pressa, moço. Aí, não vou perguntar agora não, que vai que eu escuto de novo que não precisa pressa, né? Calma. O povo quer ir para o céu, mas não quer morrer ainda, né? O que o Senhor tem para falar para nós nessa tarde é sobre as obras de misericórdia. Por que eu comecei perguntando sobre quem quer ir para o céu? Porque as obras de misericórdia, elas são um processo importantíssimo na nossa caminhada rumo ao céu. Todos nós somos pecadores, não é verdade? Isso não é novidade para ninguém. No Catecismo da Igreja Católica, ele fala assim, que os nossos pecados são absolvidos na hora da confissão, mas restam as marcas temporais do seu pecado. Isso é assunto para uma outra pregação, sobre pecado, para explicar. Mas, o que eu quero dizer? Lá no próprio catecismo ainda fala que essas marcas temporais, elas são apagadas da sua vida, na minha vida, à medida que você vai rezando, fazendo as penitências, jejum, oração e caridade, que são as obras de misericórdia. Entendeu? Então, quer chegar no céu? Você precisa conhecer as obras de misericórdia para o seu progresso espiritual. Você quer crescer na fé? Você precisa conhecer quais são as obras de misericórdia e aplicá-las, vivê-las para o seu progresso espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você quer crescer na sua espiritualidade, quer um dia chegar à graça do céu, precisa conhecer e aplicar. São 14 obras de misericórdia, né? E eu trouxe aqui elas escrevinhadas, como diz, né? Trouxe elas escritas aqui, ficou meio difícil a leitura, mas nós vamos lendo elas. Eu achei melhor escrever para se tornar uma forma mais didática, porque você olha e você vai memorizando estas obras. Mas, à medida que nós vamos lendo elas, nós vamos também meditando, refletindo sobre elas. Uma coisa que eu gostaria de falar, muito importante, é que muitas vezes nós queremos fazer as obras, mas somente lá fora. E nos esquecemos de que as obras de misericórdia também precisam ser feitas dentro de casa. Por exemplo, às vezes a pessoa tem muita paciência com o irmão lá na igreja, mas dentro de casa o estopim dele é assim, ó, daquele modelo, menor do que um pavio de... né? Queima rapidinho, explode, que é uma beleza. Mas lá na igreja, Nossa Senhora, é muito piedoso, tem uma paciência, que é uma das virtudes, né, das obras de caridade. As obras de caridade também precisam ser aplicadas dentro das nossas famílias. Eu sou ótimo para dar conselho para os outros e escutar os outros lá na igreja, né? Eu escuto o irmão chorando, eu consolo, dou ótimos conselhos. Mas dentro de casa, a pessoa não, né? Mesma coisa, por exemplo, a mãe está doente, a sogra está enferma, né? E aí dentro de casa a pessoa não cuida, mas quer cuidar do enfermo lá do hospital.
É importante cuidar, fazer a visita ao enfermo lá do hospital? Sim ou não? Mas cuidar da mãe que está doente, sim ou não? Sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, na nossa limitação, você não vai conseguir fazer essas obras de misericórdia na sociedade lá fora. Mas você vai aplicá-las dentro de casa. Tem gente que está nessa situação, que tem um enfermo dentro de casa, e por isso demanda tanto tempo aquela pessoa, que ele não consegue sair para fazer uma missão, mas ele está fazendo missão dentro de casa. E é preciso entender isso. E um dia eu vi um padre falando isso, uma irmã de comunidade, da comunidade Nova Aliança. Ela é missionária, passou já por vários lugares do Brasil, mas chegou um momento na caminhada dela em que a mãe dela ficou acamada. E ela precisava de alguém para cuidar. E ela então pediu licença da comunidade missionária para fazer uma outra missão. E o padre Rodrigo, que era quem acompanhava a comunidade na época, na missa de despedida dela, de envio para a nova missão, falou exatamente isso. Ela vai assumir outra missão, que é cuidar da mãe dela o tempo que for necessário. Ela não abandonou a missão por estar cuidando da mãe dela. E isso é importante que fique muito claro. É o primeiro passo. As obras de misericórdia se aplicam na nossa vida em geral, não só na sociedade, mas também dentro da nossa família. Quais são as obras de misericórdia? Elas são divididas em obras corporais e obras espirituais. E aqui eu trouxe as obras espirituais, são 7. Aconselhar, ensinar, corrigir, perdoar, consolar, rezar e ter paciência. Aí o irritado já fala assim, misericórdia, Misericórdia. Ter paciência, Jesus toma conta. E as corporais? Enterrar os mortos, dar repouso, ou dar pouso, dar descanso, visitar os presos, visitar os doentes, vestir ao nu, dar de beber e dar de comer. São essas 7. Eu vou falar de uma forma mais rápida, mais breve, porque o nosso tempo está curto para falar mais profundamente de todas elas, mas na internet você encontra muitas formações de padres falando a respeito delas, tá? No YouTube e outros canais. Eu convido você a se aprofundar. É muito importante, é de um crescimento espiritual muito importante na nossa caminhada. E por que nós devemos fazê-las? O próprio Cristo é quem nos pediu a Santa Faustina, pediu a Santa Faustina, no Diário de Santa Faustina ele fala justamente dessas obras, que nós precisamos fazer através da oração, através da ação e através da palavra. Mas também, na Bíblia, quem trouxe caderno e caneta? Ninguém, Trouxe? É muito interessante vocês anotarem. Anota aí, obras de misericórdia, escreve lá, Mateus capítulo 6, versículo 20, e Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 19. Por quê? Porque depois você pega em casa e você lê Mateus capítulo 6, versículo 20, e Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 19. Tem algum Tiago aqui? Além de mim? Tiago. Olha só o que fala a carta de São Tiago. A epístola de São Tiago fala assim: de que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Já começa, São Tiago já começa metendo o pé, Como a gente fala. De que adianta você falar que tem fé se não tem obras? Se você não faz? Se você não faz nada? E olha o que ele começa falando. De que aproveita alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se há um irmão ou uma irmã faltarem roupas
e o alimento cotidiano do dia a dia, e algum de vós lhe disser: vai em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo de que lhes aproveitará. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me então a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Palavra do Senhor. Muito forte isso, não é verdade? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E mais na frente ele vai falar assim: fé, acreditar, até os demônios creem e tremem. Mas eles fazem boas obras? Não. Você está entendendo? Acreditar que Deus salva, que Deus é o Senhor, que Jesus é Deus, até o demônio acredita. Mas ele é capaz de fazer boas obras, de amar, de perdoar, de consolar? Não. Olha só o que a própria palavra de Deus fala. E lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, vai falar exatamente dos tesouros. E a igreja nos ensina que cada obra de misericórdia que você faz, você está guardando tesouros no seu baú, no baú do seu coração. E quando você precisar, você tem. De onde que você vai tirar o seu tesouro, se não é do seu cofre, do seu baú, do seu banco? Dê o nome que você quiser dar. Mas é de lá que você vai tirar. E essas obras espirituais farão o seu progresso, contribuirão no seu crescimento desse tesouro no seu coração, que é o que fala no Evangelho de São Mateus. E aqui eu vou contar para vocês uma história que aconteceu aqui, bem rápida, lá em São Paulo, e eu vi esse testemunho num site, né? No site da UOL. E aí, começava assim: a pessoa andava na praça, uma praça muito chique de São Paulo, quando de repente ele tomou um choque de um raio, e ele caiu desfalecido. E aí, um monte de gente aglomerou ao redor dele, e então ninguém chegava perto. Mas chegou um mendigo. E esse mendigo chegou, né? E foi e deu socorro a ele. Depois que esse mendigo deu socorro a ele, esse mendigo sumiu. E aí, na reportagem, ele conta que ele mora lá há muitos anos e nunca viu um mendigo andando naquela praça. E as pessoas relataram a ele que quem tinha salvado ele era o mendigo, porque o socorro demorou a chegar. E aí, na reportagem, ele conta uma coisa que eu gravei isso na minha cabeça. Ele diz que ele morava no interior, mas a família da mãe dele e os irmãos, e lá passavam muitos mendigos. E a mãe dele sempre colocava comida à disposição desses mendigos. E ele nunca entendia aquilo. E aí ele perguntava para a mãe dele: mãe, mas por que a senhora está dando a comida toda para os mendigos? Aí ela falava assim: meu filho, eu estou cuidando de Jesus que está passando. E um dia vocês vão precisar de um desses mendigos que é Jesus. E aí, quando ele acordou do coma que ele ficou, que contaram a história para ele, ele se lembrou das palavras da mãe dele, que disse que um dia eles iriam precisar de um desses mendigos, que era Jesus. Uma das obras de misericórdia é dar de comer. Dar de comer aos que necessitam, aos que têm fome. E aquela mulher dava de comer e um dos mendigos salvou. Coincidência, como dizia no site, que não é um site cristão, chame do que quiser. Nós chamamos de providência de Deus. Ela foi guardando no baú do seu coração esses tesouros e um dia Deus olhou. E lá mais na frente nós vamos falar de um caso de Tobias. Quem conhece a história de Tobias sabe do que eu estou falando. Os irmãos conhecem.
que através da oração e do cuidado de Tobit para com os mortos, Deus agiu na vida de Tobias, que era o filho dele. Olha só, pai e mãe, através do seu cuidado, da sua oração, Deus vai agir na vida dos seus filhos. Amém? Amém. Meus irmãos, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, ele fala assim ele fala do julgamento. Versículo 31 fala que no dia do julgamento, Jesus virá para separar o seu povo. E ele fala: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque destes de comer aquele que tinha fome, vestiste aquele que estava nu. E aí as pessoas olham para Jesus e falam assim: mas quando foi que eu fiz isso? Né? E aí Jesus fala: todas as vezes que você fez isso a um dos pequeninos, a um dos meus pequeninos. Grava essa palavra aí, Mateus, capítulo 25. Anota ela. Depois você reflete ela em casa. Nós vamos ler por quê? Porque tudo isso é para que nós entendamos que as obras de misericórdia são muito importantes na nossa caminhada. Olha só. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, doente e me visitastes. Eu estava na prisão e viestes até mim. Os justos lhe perguntaram então: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de beber, com sede te demos de com fome te demos de comer, com sede te demos de beber? E aí o que Jesus responde? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos, mais pequenino que for, foi a mim mesmo que o fizestes. Olha só, todas as vezes que fizer isso a um dos meus irmãos mais pequeninos que for, foi a mim que o fizestes. Olha que maravilha, né? Olha só que maravilha. E então nós vamos entrar no primeiro. Vamos falar sobre o primeiro, que é dar de comer. Dar de comer a quem tem fome. Anota aí, você que trouxe o seu caderno. Primeira obra de misericórdia corporal: dar de comer a quem tem fome. E escreve do lado Mateus capítulo 15, verso 32. Olha o que fala. Jesus, porém, reuniu seus discípulos e disse-lhes: tenho piedade dessa multidão. Eis que tem 3 dias que estão perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum para que não desfaleçam pelo caminho. Disse-lhe os discípulos: de que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhe Jesus: quantos pães tens? 7 pães e alguns peixinhos. Responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e abençoou. Depois os partiu e os deu aos discípulos e os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram encheram 7 cestos. Dar de comer a quem tem fome é uma obra de misericórdia, é uma obra de amor. Todas as vezes que você dá de comer a uma pessoa que necessita, você está dando de comer, amparando Jesus.
o próprio Deus. E às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas se eu der de comer para aquela pessoa, eu vou passar fome, eu vou passar necessidade. Né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas se eu ajudar fulano, vai faltar para mim. Meu irmão, Deus é poderoso o suficiente para cuidar, como fala, né, no Evangelho de São Mateus capítulo 5, dos passarinhos que não passam fome, das ervas que dão flor e são belas. Você acha que você vale menos que as ervas do campo? Vale não, não é verdade? Vale não. Você acha que você vale menos que os passarinhos? Deus cuida deles, por que Deus não vai cuidar de mim e de você? Presta bastante atenção. Muitas vezes nós utilizamos de argumentos para justificar o nosso apego às coisas materiais. E aí nós temos dificuldade de confiar na providência de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes nós temos dificuldade de confiar na providência de Deus por conta dos nossos apegos. Então, dar de comer a quem tem fome. O segundo, dar de beber a quem tem sede. Quem trouxe o caderno, anota aí, dar de beber a quem tem sede. João, Evangelho de São João, capítulo 4. É a passagem que Jesus pede a samaritana, dá-me de beber. Nós sabemos que ali Jesus quer que ela tenha a sede da água viva. Mas também nós podemos perceber que Jesus e aquela multidão necessitam daquele poço e que muitas vezes andando no meio do deserto ele não tem onde beber água. Quantas vezes pessoas trabalham o dia inteiro, presta bastante atenção nisso, e está no nosso dia a dia. Pessoas que trabalham, por exemplo, o dia inteiro puxando o carrinho de reciclagem. Muitas vezes aquela pessoa não tem onde beber água. Você já parou para pensar nisso? Às vezes eles carregam uma água, 1 litro de 2 litros, de manhã até o final do dia, mas para o final do dia, não vou nem falar no final do dia, próximo ao meio-dia essa água vai estar morna, vai estar quase fervendo, não é verdade? E essa pessoa vai beber essa água. Talvez você poderia ser a mão de Jesus que se estende para aquela pessoa e dar a ela um pouco de água fresca. Assim como Jesus pediu à samaritana, Jesus também bate às nossas portas e pede, dá-me de beber. Às vezes tem pessoas, trabalhadores que passam na nossa porta. Você sabe que aquela pessoa não tem um ponto de apoio. Você pode, meu irmão, você está precisando de um copo de água? Um exemplo que eu posso dar para vocês é esses casos de pessoas, por exemplo, o coletor de lixo, corre, coitado, o dia inteiro atrás daquele caminhão, não é verdade? Eu fico até com dó. E às vezes eles não têm uma água em condições para eles beber. E a gente pode. E não só eles, mas às vezes um irmão peregrino que anda pela rua, um irmão de rua, em situação de rua, você pode oferecer para ele um prato de comida ou um copo de água. É Jesus. Nós precisamos olhar para o outro e enxergar Jesus. E deixar de enxergar o irmão, a pessoa, o João, a Maria. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? É isso. Então, terceiro, dar pousada, dar repouso aos peregrinos. Está lá em Lucas, capítulo 19, né? Como nós temos vivido situações em que pessoas estão nessa situação de não ter onde morar. Aqui no Brasil mesmo, em todo mundo, migrantes que fogem da sua cidade, não é verdade? Fogem da sua cidade e não tem para onde ir. Aqui em Goiânia, nós temos a pastoral do migrante. Talvez muitos não saibam, mas tem um ponto de apoio da pastoral do migrante na rodoviária de Goiânia, justamente para prestar apoio a esses irmãos que vêm fugido
diversas situações nos seus países e que precisam de um lugar para ficar. É Jesus. E nós podemos ser essa mão. Aqui, lá em Lucas, capítulo 19, vai falar de Zaqueu, que recebe Jesus na sua casa. Zaqueu era um corrupto. Zaqueu não era um ladrão. Como vou dizer? Por exemplo, ele não pegava diretamente das pessoas. Ele era um corrupto. E aí, Jesus chega na casa dele e a salvação entra naquela casa. Mas, presta bastante atenção nisso, mas Jesus vira para Zaqueu e fala: hoje eu estarei contigo na sua casa. Zaqueu poderia ter dito: não, na minha casa não. Não é verdade? Na minha casa não. Você vai comer da minha comida? Você vai beber? Não vai. Na minha casa não, não vai não. Não tem estrutura. Não quero nem ouvir, não quero nem me comprometer com o que você está falando. Porque o povo está aí, já está tendo um burburinho de que, né? Não estou gostando dessa história. Zaqueu era uma pessoa pública. E quantas vezes nós temos dificuldade de nos aproximar de um irmão em situação de rua ou uma situação que nós julgamos ser inferior à nossa, porque nós temos uma aparência, né? Nós temos uma aparência. Eu não vou conversar com fulano, porque fulano é assim, assim, assim. Porque eu tenho uma aparência para zelar. E nós nos esquecemos do Jesus que está na figura daquela pessoa. Zaqueu, corrupto, nas suas misérias, acolheu Jesus. E ao acolher Jesus, a salvação entra na sua casa e Zaqueu vira para Jesus e se converte. Transforma o seu coração. Da mesma forma, Jesus quer entrar na minha e na sua casa. Mas é preciso que muitas vezes nós rompamos, nós quebremos essas aparências, as máscaras do nosso coração. Nosso coração tem máscara? Sim ou não? Sim. Nosso coração tem máscaras. Mas Jesus olha o mais profundo do nosso coração e Ele nos conhece, além das nossas máscaras. Amém, povo de Deus? Dar pousada aos peregrinos. Jesus nasceu num presépio. Foi por opção? Foi porque foi a última opção. José e Maria bateram em vários locais e não encontraram hospedagem. E quantas vezes Jesus bate nos nossos corações e ele não encontra abrigo. E aí ele vai nascer no coração da pessoa que abre esse coração humildemente. E às vezes você fala assim: nossa, aquela pessoa, eu nunca esperava que aquela palavra de consolo ia vir daquela pessoa. Nossa, eu nunca esperava. Esses dias agora eu vivi uma experiência que eu achei interessante. Eu vi um testemunho na nossa família. Com problemas de vício do alcoolismo, houve uma separação na família. E a pessoa que estava nesse vício há 20 e poucos anos, não queria largar o vício. E quando aconteceu a separação, ele muito triste, mas ele não acolhia o convite de ninguém para um tratamento. Ninguém. Toda pessoa que chegava até nele falava: vamos procurar ajuda, vamos procurar. Ele não acolhia. E aí, um dia ele estava bebendo 1 litro de uísque, tinha virado a noite, estava lá. E aí chegou um amigo dele, né, de cachaça. E aí ele virou e falou assim: eu perdi minha família. Eu não quero mais beber, só que eu não tenho força. E aí o amigo dele virou para ele e falou assim: eu vou te levar no Sereia. Você aceita ir comigo no Sereia? Vamos comigo, eu vou com você.
é tal dia, tal hora. E aí ele foi. E ontem fazia 5 meses de sobriedade. 5 meses que ele não bebia, depois de 20 anos. Às vezes a gente acha, na nossa prepotência, na nossa aparência, que nós somos os melhores. Que eu vou falar uma palavra bonita e vai tocar o coração da pessoa e a pessoa vai se converter. Não. Aí você fala 10 horas e não acontece nada. Aí chega um simples, um embriagado, como foi o caso, e faz um convite, fala 2 palavras e a pessoa se converte, abre o coração. Deus usa de quem Ele quer, meu irmão. Deus usa de quem Ele quer. Amém, povo de Deus? Então, a 4ª obra de misericórdia é vestir ao nu. Se tem mais alguém para conversar, procura você, irmã? Pode ir, né? O padre está aguardando, tá? Quem tiver a necessidade de confessar, tá bom? A 4ª obra de misericórdia, vestir ao que está nu. Olha só, tem gente que quando abre o guarda-roupa, ele tem que sair do lado assim, né? Para a roupa poder cair, de tanta roupa que tem. Misericórdia. Vai acumulando, vai guardando, e tem dificuldade de desapegar. Nós precisamos, muitas vezes, dar para que nós possamos receber essa misericórdia de Deus. Nós temos a mania do só vinde a mim, não é verdade? E até agora, tudo o que nós estamos falando é de um exercício de doação. Quantas vezes eu já falei aqui de vem a mim? Que os outros me deem de comer, que os outros me deem de beber, que os outros me vistam. As obras de misericórdia nós vamos aplicá-la ao irmão, ao outro. E vestir ao nu a pessoa que necessita, você pegar uma roupa sua e doar à pessoa que necessita, vestir aquele que precisa, é uma obra de misericórdia. Ah, mas eu vou dar aquela roupa que está toda rasgada. Não, pelo amor de Deus, não dá porcaria, como vamos dizer assim, não. Se ela não tem condição de você usar e de ninguém usar, você pega, faz pano de chão, você corta, faz um lindo tapete, né? Dá outra utilidade, mas não doe para o irmão uma roupa que não está em condições de uso. Mas você vestir aquela pessoa que está nua também é uma obra de misericórdia. Deixa eu ver, não dá sequência. Tá. Quem está anotando, nessas obras de misericórdia, no vestir ao nu, está lá em Lucas capítulo 6, versículos de 29 a 31. Eu não vou ler todas as passagens, gente, por causa do horário. Mas depois você pega e lê ela em casa e reflete em cima dessa obra. O que o Senhor quer falar para você? Tá? O que o Senhor quer falar sobre vestir aqueles que necessitam? A 5ª obra de misericórdia é visitar os enfermos. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 29. Lá em Marcos fala da visita de Jesus à sogra de Pedro, São Pedro. Marcos, capítulo 1, versículo 29. E ao visitar ela, ela estava enferma, Jesus a cura e ela se põe a serviço. Muitas vezes, nós somos a mão de Deus para levar consolo e cura àquela pessoa que está passando por um momento de enfermidade. Muitas vezes, a pessoa precisa da sua visita, do seu abraço, né, para que ela possa recobrar as suas energias. Jesus visita a sogra de Pedro e, com isso, ela é curada. Nós precisamos aprender também com Jesus e da mesma forma, visitar aqueles que estão enfermos e deixar que o Senhor haja através de nós para que essas outras pessoas sejam curadas. Quem conhece aqui uma pessoa doente, ergue a mão.
Todo mundo conhece, gente. Todo mundo conhece. Não tem doente, enferma. Todo mundo conhece. Não tem como dizer assim, eu não conheço nenhum doente para que eu possa visitar. Essa pessoa precisa da sua visita e você precisa da visita dela. Mas você vai visitar ela de qualquer jeito? Não. Você precisa de uma preparação, tá? E você precisa também estar bem de saúde. Você já imaginou, você está gripado, você está doente e uma pessoa chegar gripada para te visitar? Misericórdia, né? A trazer mais doenças para você. Você precisa também ter essa consciência crítica, né? Pensar, eu estou em condições de ajudar aquela pessoa? Eu estou sadia? Né? As pessoas que fazem visitas em hospitais têm essa preparação do que falar, de como abordar a pessoa, né? Da questão clínica mesmo dela, da sua saúde, como está. Porque é importante, você não pode levar mais doença para aquela pessoa. Mas não é por isso que você vai deixar de visitar. Todo mundo tem celular, não é verdade? Todo mundo tem WhatsApp. Eu acho que daqui, desse tanto de gente aqui, se tiver um que não tem WhatsApp, é muito. Não é verdade? Você pode mandar um áudio para ela, você pode ligar, você pode conversar. Você não está em condições agora, mas você pode conversar com essa pessoa. E aí depois você vai ao encontro dela. Seja esse Jesus que vai ao encontro desse outro irmão. Tá? Visitar os presos. Gente, quando a gente fala de visitar os presos, algumas pessoas já falam assim, nossa, mas eu vou lá na penitenciária visitar aquela pessoa que matou, aquela pessoa que fez tal coisa. Já sobe em nós um pré-julgamento. Não é verdade? Já sobe em nós um pré-julgamento. Mas quando Jesus fala visitar os presos, ele está falando o quê? Visitar os presos. Ele não está falando para você julgar ele, não. Nem ser juiz. Não, ele não está dizendo, visite os que são bons. Visite os presos. Porque, gente, quem já teve a oportunidade de fazer uma visita, né, juntamente da pastoral carcerária, você consegue perceber a realidade deles e o quanto você pode ser canal de graça na vida daquelas pessoas. Eu já tive essa oportunidade de ir numa visita próxima ao Natal e muitos me procuravam para conversar, para partilhar. E o simples fato de você ouvir ele, ouvir a história dele, conversar com ele ali, breves, rápidas palavras que seja, já é uma semente que é lançada no coração daquela pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas também, visitar os presos não é somente os encarcerados. Os idosos que estão em abrigos também estão privados da sua vivência familiar, da sua liberdade de ir aos vários locais. Também é uma forma de você fazer essa obra de misericórdia. Vai fazer a visita em um abrigo, um orfanato. Se você já teve a oportunidade de ir a um orfanato, fazer essa visita, gente, quando você entra, que as crianças te acolhem, você recebe mais do que você doa. Alguém já teve essa experiência aqui? Já teve? Não é verdade? Você sai de lá mais renovado, com o coração cheio de alegria, do que talvez até mesmo aquelas crianças. Eu já tive essa experiência de fazer visita no orfanato, que quando eu saí de lá, eu falei assim, Jesus, vamos, agora eu consigo ir para mais um bom tempo. Você se renova. Mas você também tem que pensar assim, você não pode ficar pensando, nossa, com sentimento de coitadinho. Não. Você não pode olhar para o outro com sentimento de pena, de coitadinho, não. Faça essa experiência. Vai no abrigo,
ou vai num orfanato, fazer uma visita para aquela criança, olha nos olhos dela e vê se ele está reclamando, chorando da vida. Ele é um lutador. Ela é uma lutadora. E você e eu temos muito mais a aprender com eles do que muitas vezes, né, do que ensinar. Olha só, o tanto que essa obra de misericórdia, ela é importante. Visitar os presos. E a 7ª obra de misericórdia corporal, enterrar os mortos. Essa obra de misericórdia, vamos começar assim, ó. Jesus morreu e ele foi sepultado num local, num jardim, que era muito caro. E não tendo condições dele ser sepultado, quem é que vai tirar o corpo dele, pedir a liberação e ceder a ele o local para o sepultamento? José de Arimateia. José de Arimateia tinha condições. E Jesus era pobre e não tinha condições de ter um sepulcro digno. E aí José de Arimateia e Nicodemos vão e pedem a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus e aí dão a ele esse sepultamento num jardim. Essa passagem no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 38. E é muito importante João, Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 38. Você enterrar os mortos, por quê? Olha só. Põe a mão no seu peito e diz comigo assim: eu sou o templo do Espírito Santo. Mais uma vez, eu sou o templo do Espírito Santo. O seu corpo, esse peito sobre o qual você põe a mão, é um lugar sagrado. Toma consciência disso e toma posse disso. É um lugar sagrado. Põe a mão no seu peito e bate e diz assim: eu sou um lugar sagrado. Meu irmão, minha irmã, toma consciência disso que você está dizendo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você é um lugar sagrado. Você comunga o próprio Jesus, o próprio Deus. Então, com isso, onde é que você guarda Jesus? Dentro da igreja, é no sacrário. Você comunga Jesus, você passa a ser um sacrário vivo. O seu corpo tem utilidade ou não tem? Tem importância ou não tem? É especial para Jesus, sim ou não? Sim. Então, por que depois que nós morremos, ele vira uma coisa qualquer que pode ser jogada em qualquer canto? Não pode, não é verdade? Não pode. Ele não pode perder essa dignidade. E aí, lá no livro de Tobias também vai falar que Deus ouviu as preces de Tobite, porque Tobite, que era o pai de Tobias, pegava os mortos que eram das pessoas que eram perseguidas e ele as enterrava. Ele dava a elas o devido respeito. E Deus ouviu. Deus ouviu as orações dele. Gente, eu vou acelerar um pouco aqui, tá? Porque senão o nosso tempo não vai dar, tá? As 7 obras espirituais, obras de misericórdia espirituais. A primeira, ensinar os ignorantes. Ensinar os ignorantes. Na palavra de Deus, fala lá no Salmo 50, versículo 15. Depois você pega lá e dá uma lida. As pessoas que necessitam, e tem até uma coisa assim, muito interessante que o Papa Francisco falou,
que ensinar os ignorantes não é ensinar somente na fé. E nessa audiência papal, ele até pediu que todos batessem palmas para os padres, os religiosos e religiosas, os consagrados e os leigos que se dedicam a ensinar as pessoas, porque a falta do conhecimento fragiliza a pessoa e torna ela, muitas vezes, vítima, marginalizada das mais diversas formas de violência. Entendeu? Então, eu não sei ler. A pessoa que não sabe ler e não sabe escrever, por exemplo, ela tem dificuldades em coisas básicas como o seu ir e vir. Quer um exemplo? A pessoa que não sabe ler, na hora de pegar o ônibus, como é que ela pega? O ônibus não vem com buzina falando rumo ao Recanto do Bosque, rumo ao Triunfo. O que vem lá? Escrito, não é verdade? E eu já vi pessoas que estão no ponto de ônibus ter que pedir para o irmão: qual que é aquele ônibus? Vai para onde aquele ônibus? É esse que eu pego? Quando chegar tal... Eu achei isso muito interessante, porque todas as vezes que eu pesquisei sobre ensinar os ignorantes, se fala de ensinar na fé. É importante, extremamente importante ensinar o povo de Deus. Mas o nosso Papa, o próprio Papa Francisco nos fala que ensinar na fé é importante, mas um pedagogo no seu serviço, um professor no seu serviço, o pai e a mãe que fazem o letramento dos seus filhos também estão ensinando, e isso é muito importante. Dar bom conselho é a segunda obra de misericórdia espiritual. Anota aí Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 3. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 3. Muitas vezes, isso daqui também, quando nós vamos dar um conselho para outra pessoa, nós estamos assim, muito certos, cheios de si. A pessoa está com uma dificuldade, por exemplo, aqui é a irmã. Eu estou passando uma dificuldade, assim, estou triste e tal, tudo mais, e eu vou dar um conselho nela. Aí eu chego, né? Olha, irmãos, você vai fazer isso, fazer aquilo outro. Mas a pessoa esquece de uma coisa muito importante, que é pedir a Deus sabedoria, discernimento, pedir a luz do Espírito Santo, para que ela possa dar um conselho que seja aplicável àquela realidade. Às vezes, nós dois tivemos as mesmas experiências, na mesma situação, mas a solução que se aplicou a mim não vai se aplicar a ela. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes, o que se aplicou a mim não se aplica a ela. A solução para o meu problema talvez não seja o mesmo para o seu. Por isso nós precisamos pedir sabedoria, discernimento, pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar para que nós consigamos realmente dar esse bom conselho. E o Papa Francisco fala que ajudar a pessoa a superar o seu sofrimento, o seu tormento, a sua indecisão, é um verdadeiro ato de amor. Se você tem a oportunidade de aconselhar alguém que está nessa situação, vá com esse sentimento de que é um ato de amor. O terceiro, corrigir os que erram. Corrigir aos que erram. Veja bem, você viu uma pessoa que está fazendo uma coisa errada. Aí, você fala assim: ixi, eu não vou mexer não vou falar nada não. Deixa para lá. É a vida dele, o problema é dele.
Às vezes você está vendo seu filho fazer uma coisa errada. Quer um exemplo que acontece hoje muito? Sexo fora do casamento. Aí o filho pega, vai dormir na casa da namorada. Aí você fala assim, eu não vou falar nada não, porque é melhor ele ficar aqui em casa do que ele tá para lá. Não, eu não vou falar nada não, porque ele vai ficar chateado comigo. Aí eu não posso, né? Você está vendo lá o seu esposo, sua esposa fazer uma coisa que você sabe que é errado. Está mentindo. Está pegando o que não é dele. Aí você vai falar assim, olha, eu não vou mexer não, porque o meu marido é ignorante demais da conta, meu Deus do céu. Eu não vou nem falar nada, porque senão vai ser pior. Eu estou com a vista baixa aqui, gente, porque eu sei que isso não acontece no meio de nós, tá? Aí você fala assim, não vou. Aí, além de você não cumprir a obra de misericórdia, você está pecando. Qual que é o nome desse outro pecado? Omissão. Omissão também é um pecado. Ah, mas então eu vou falar de qualquer jeito. Não. A obra de misericórdia não é corrigir os que erram de qualquer jeito. A obra de misericórdia é corrigir aos que erram. Mas você precisa rezar, pedir a Deus discernimento. Qual que é a melhor forma para você falar para aquela pessoa sobre aquele assunto? A quarta obra de misericórdia, eu vou só passar elas rapidão, que o tempo já estourou. A quarta obra de misericórdia é perdoar as injúrias. Perdoar. A pessoa falou uma coisa que te desagradou. Você ficou muito chateado com ela. Eu não vou perdoar mais de jeito nenhum. A pessoa traiu sua confiança, mas eu não perdoo mesmo. Isso é imperdoável. Perdoa. O perdão liberta não só o outro, mas ele liberta primeiramente você. Quarta obra de misericórdia espiritual, então, ela é perdoar as injúrias. A quinta obra, consolar os que choram. Você vê uma pessoa que está em sofrimento, essa época de pandemia agora, quantas famílias perderam entes queridos? Não é verdade? Quantas ainda vivem o luto? Porque o luto não é um processo de 3 dias, de 1 mês. Tem famílias que já estão aí 6 meses vivendo esse processo de luto. Ainda não conseguiram superar. Ainda sofrem, ainda choram. Consolar os que choram. Pedir esse Espírito Santo, esse discernimento. Suportar com paciência o próximo. Suportar com paciência o próximo. É fácil viver em comunidade? Sim ou não? Não. Mas nós precisamos, por amor, suportar uns aos outros. Suportar com paciência. O outro me incomoda, mas eu também incomodo os outros muitas vezes, não é verdade? Então, precisamos nos amar mutuamente, como fala o apóstolo Paulo lá em Colossenses. E rezar pelos vivos e pelos mortos. A oração toca o coração de Deus. E é isso que eu estava falando lá no livro de Tobias, capítulo 2, versículo 12. Aquela história de que Tobit, Deus ouve a oração de Tobit pelas suas obras. Deus ouve a minha oração, Deus ouve a sua oração. Você tem fé? Se você tem fé, você vai rezar confiando nesse Deus maravilhoso que é misericórdia. E Ele vai tocar o seu coração, tocar o coração por quem você reza, e a graça vai acontecer. Mas você precisa rezar do jeito certo. Eu preciso rezar do jeito certo. Aí já é um tema para uma outra pregação. Qual que é o jeito certo de rezar? Porque às vezes a gente quer rezar assim, faz a minha vontade. Aí já é o primeiro erro. Porque a vontade que deve prevalecer é a vontade de Deus. Amém, povo de Deus? Peço desculpas, eu sei que eu estourei o tempo tantão, mas isso é fundamental.
Eu vou deixar aqui, depois vocês anotem, porque pesquisem, se aprofundem, porque se a igreja fala que isso daqui é fundamental para o nosso progresso espiritual, para que nós cheguemos ao céu, quem sou eu para dizer o contrário? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito